Este livro foi gravado mediante autorização da editora nos estúdios da Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Crônicas: Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade. Lido por Drauzio de Oliveira em agosto de 1991. Fuga, Fernando Sabino. Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então para de empurrar a cadeira. Eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava à ação as palavras, no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era sua bagagem. Um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave. Onde diabo meteram a chave da despensa? A mãe mais tarde irá dizer. Metade de uma tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande aventura. Um botão amarrado no barbante. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Viu o menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa, arrastada no chão, ia deixando pelo caminho alguns de seus pertences. O botão, um pedaço de biscoito e saíra de casa prevenido. Uma moeda de um cruzeiro. Chamou-o, mas ele apertou o passinho, abriu a correr em direção à avenida, como disposto a atirar-se diante do ônibus que surgia à distância. Meu filho, cuidado! O ônibus deu uma freada brusca, uma guinada para a esquerda. Os pneus cantaram no asfalto. O menino, assustado, arrepiou carreira. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço como a um animalzinho. Que susto você me passou, meu filho! E apertava-o contra o peito, comovido. Deixa eu crescer, papai. Você está me machucando. Irresoluto, o pai pensava agora se não seria o caso de lhe dar umas palmadas. Machucado, é? Fazer uma coisa dessas com seu pai? Me larga, eu quero ir embora. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a da despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. O Médico e o Monstro, Paulo Mendes Campos. Avental branco, pincenê vermelho, bigodes azuis, eilo, grave, aplicando sobre o peito descoberto de uma criancinha um estetoscópio e depois a injeção que a enfermeira lhe passa. O avental, na verdade, é uma camisa de homem adulto a bater-lhe pelos joelhos. Os bigodes foram pintados por sua irmã, a enfermeira. A criancinha é uma boneca de olhos cerúleos, mas já meio careca, que atende pelo nome de Rosinha. Os instrumentos para exame e cirurgia saem de uma caixinha de brinquedos. Ela, 6 anos e meio. O doutor tem 5. Enquanto trabalham, a enfermeira presta informações. Esta menina é boba mesmo. Não gosta de injeção, nem de vitamina, mas a irmãzinha dela adora. O médico segura o microscópio, focaliza-o dentro da boca de Rosinha. Pede uma colher, manda a paciente dizer "ah". Rosinha diz "ah" pelos lábios da enfermeira. O médico apanha um pincenê que escorreu de seu nariz, rabisca uma receita enquanto a enfermeira continua. O senhor pode dar injeção que eu faço ela tomar de qualquer jeito, porque é claro que se ela não quiser, vai ficar muito magrinha, que até o vento carrega. O médico, no entanto, prefere enrolar uma gaze em torno do pescoço da boneca, diagnosticando. Mordida de leão. Mordida de leão? Pergunta desapontada a enfermeira, para logo aceitar este faz de conta dentro do outro faz de conta. Eu já disse tanto, meu Deus, para essa garota não ir na floresta brincar com Chapeuzinho Vermelho. Novos clientes desfilam pela clínica. Uma baiana de acarajé, um urso muito resfriado porque só gostava de neve, um cachorro atropelado por lotação, outras bonecas de vários tamanhos, um Papai Noel, uma bola de borracha e até mesmo o pai e a mãe do médico e da enfermeira. De repente o médico diz que está com sede e corre para a cozinha, apertando o pincenê contra o rosto. A mãe se aproveita disso para dar um beijo violento no seu amor de filho e também para preparar-lhe um copaz de vitaminas. Tomate, cenoura, maçã, banana, limão, laranja e aveia. O famoso pediatra, com um esgar colérico, recusa a formidável droga. Tem de tomar, senão quem acaba no médico é você mesmo, doutor.
Ele implora em vão por uma bebida mais inócua. O copo é levado com energia aos seus lábios. A beberragem é provada com uma careta. Em seguida, propõe um trato. Só se você depois me der um sorvete. A terrível mistura é sorvida com dificuldade e repugnância. Seus olhos se alteram nas órbitas. Um engasgo devolve o restinho. A operação durou 1/4 de hora. A mãe recolhe o copo vazio com a alegria da vitória e aplica no menino uma palmadinha carinhosa, revidada com a ameaça de um chute. Já estamos a essa altura, como não podia deixar de ser, presenciando a metamorfose do médico em monstro. Ao passar zunindo pela sala, o pincenei e o avental são atirados sobre o tapete com um gesto desabrido. Do antigo médico resta um lindo bigode azul. De máscara preta e espada, Mr. Hyde penetra no quarto, onde a doce enfermeira continua a brincar e desfaz com uma espadeirada todo o consultório. Microscópio, estetoscópio, remédios, seringa, termômetro, tesoura, gases, esparadrapo, bonecas, tudo se derrama pelo chão. A enfermeira dá um grito de horror e começa a chorar nervosamente. O monstro exultante espeta-lhe a espada na barriga e brada: "Eu sou o demônio do deserto." Ainda sob o efeito das vitaminas, preso na solidão escura do mal, desatento a qualquer autoridade materna ou paterna, com o diabo no corpo, o monstro vai espalhando o terror a seu redor. É a televisão ligada ao máximo, é o divã massacrado sob seus pés, é uma corneta indo tinir no ouvido da cozinheira, um vaso quebrado, uma cortina que se despenca, um grito, um uivo, um rugido animal, é o doce derramado, a torneira inundando o banheiro, a revista nova dilacerada. É, enfim, o flagelo à solta no 6º andar de um apartamento carioca. Subitamente o monstro se acalma. Suado e ofegante, senta-se sobre os joelhos do pai, pedindo com doçura que conte uma história ou lhe compre um carneirinho de verdade. E a paz e a ternura de novo abrem suas asas num lar ameaçado pelas forças do mal. Quem sabe Deus está ouvindo. Rubem Braga. Outro dia eu estava distraído chupando um caju na varanda e fiquei com a castanha na mão sem saber onde botar. Perto de mim havia um vaso de entulho. Pus a castanha ali calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar conta do que fazia. Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção. A castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da terra em forma de concha. 2 ou 3 dias depois acordei cedo e vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. Notei que a empregada regava com especial carinho a planta e caçoei dela. "Você vai criar um cajueiro aí?" Embaraçada, ela confessou. Tinha de arrancar a mudinha, naturalmente, mas estava com pena. "Mas é melhor arrancar logo, não é?" Fiquei em silêncio. Seria exagero dizer silêncio criminoso, mas confesso que havia nele um certo remorso, um silêncio covarde. Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns centímetros, sem nenhum futuro. Eu fora o culpado com meu gesto leviano de enterrar a castanha, mas isso a empregada não sabe. Ela pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a minha mão, disso eu não seria capaz, nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso, mas que o faça com sua mão, por sua iniciativa. Para a castanha e sua linda plantinha, seremos 2 deuses contrários, mas igualmente ignaros. Eu, o deus da vida, ela, o da morte. Hoje pela manhã ela começou a me dizer alguma coisa. "Sr. Rubem, o cajueirinho..." Mas o telefone tocou, fui atender e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou da feira, trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou para ele a mudinha. Veio me mostrar. "Eu comprei um vaso." "Ah." Depois de um silêncio eu disse: "O cajueiro sente muito a mudança, morre à toa." Ela olhou a plantinha e disse com convicção: "Esse aqui não vai morrer, não, senhor." Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo daqui a 1 ou 2 semanas. Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum amigo. Ela mesma não tem onde plantá-lo. Senti que ela tivera medo de que eu a censurasse pela compra do vaso e ficara aliviada com minha indiferença. Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma frase profética, dita apenas por dizer: "Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro." Ela riu muito. Depois ficou séria. Levou o vaso para a varanda e, ao passar por mim na sala, disse baixo, com certa gravidade: "É capaz mesmo, Sr. Rubem. Quem sabe Deus está ouvindo o que o senhor está dizendo." Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros assuntos maiores.
Horóscopo, Carlos Drummond de Andrade. Telefonaram do escritório. Bem, seu chefe mandou perguntar por que você não foi trabalhar. E você deu o motivo? Não. Podia ter dado. Ora, Alfredinho, isso é motivo que se dê. Por que não? Se há motivo, está justificado. Sem motivo é que não cola. Então eu ia dizer ao seu chefe que você não trabalha hoje porque o seu horóscopo aconselha: fique em casa descansando. E daí, amor, se meu signo é touro, e se touro acha conveniente que eu não faça nada, como é que eu vou desobedecer a ele? Mas com certeza o seu chefe não é touro e não vai achar graça nisso. Ele é Áries, está ouvindo? E o dia não está para relações entre Áries e touro. Pega aí o jornal, faz favor de ler com esses belos olhos cor de pervinca. Áries, evite rigorosamente discussões com subordinados. Mas se ele evitar, não tem perigo para você? Ele pode evitar, sim, deve evitar. E para colaborar com ele, eu fico em casa. Mas se você não comparece, ele pode vir ao telefone e pegar uma discussão danada com você, dessas de sair fogo. Não atendo o telefone durante o dia. Não posso atender. Não vê que estou descansando? Que o horóscopo me mandou descansar? É favor não fazer rebuliço nesta casa. Amor e paz para o descanso do guerreiro. Para mim você está com preguiça e das bravas. Posso estar com preguiça, e daí? Preguiça é relaxante, restaura as energias, predispõe para o trabalho no dia seguinte. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu não faço nada hoje, não é porque estou com preguiça, é em atenção a um mandamento superior, a mensagem que vem dos astros, você não percebe? Percebo sim, mas não concordo. Pode-se saber por que a Excelentíssima não concorda com aquilo que percebe que está devidamente explicado? Pode. Então explica, vamos. Gozado, Alfredinho, até parece que para você só existem 2 signos no zodíaco, Touro e Áries, você e o patrão. Espera lá, você queria que eu não prestasse atenção em Touro? Áries eu li hoje por acaso, porque está no lado de Touro, em coluna paralela. Coincidência você saber que seu chefe é Áries e... sim. E por que você guardou na cabeça que ele é Áries? Ora, porque ele fez anos no mês passado, amorzinho. Até contei a você que oferecemos a ele uma batedeira. Soubemos que a mulher dele precisava de batedeira, fizemos uma vaquinha, pronto. Mas por que você diz que para mim só existem 2 signos? Pelo menos Sagitário você ignora. Como é que eu ia ignorar Sagitário se é o signo de você, minha orquídea de novembro 25? Mas esqueceu de ler que o dia é propício para reuniões sociais de Sagitário. E saiba que esta sua orquídea de novembro 25 vai reunir hoje as amigas aqui em casa. Trate de se mandar, querido. Sem essa. Touro me manda descansar em casa, e você me enche a casa com mulheres? É Sagitário que recomenda, mon ange. Sagitário não ia fazer isso comigo. Eu já tinha harmonizado Touro com Áries. Pode continuar harmonizando, se for descansar em casa do Tostes, que é virgem. Eu sei, ele é nosso padrinho de casamento. O horóscopo do Tostes recomenda prestar serviço a um amigo. Assim, Touro, Virgem, Áries e Sagitário ficam inteiramente harmonizados, cada um na sua. Um por todos, todos por um. Ande, vá se vestir rapidinho, rapidinho e rua, seu vagabundo. Caso de recenseamento. Carlos Drummond de Andrade. O agente do recenseamento vai bater numa casa de subúrbio longínquo, aonde nunca chegam as notícias. Não quero comprar nada. Eu não vim vender, minha senhora. Estou fazendo o censo da população e lhe peço o favor de me ajudar. Ah, moço, não estou em condições de ajudar ninguém. Tomara eu que Deus me ajude. Com licença, sim? E fecha-lhe a porta. Ele bate de novo. O senhor, outra vez, não lhe disse que não adianta me pedir auxílio? A senhora não me entendeu bem, desculpe. Desejo que me auxilie, mas é a encher este papel. Não vai pagar nada. Não vou lhe tomar nada. Basta responder a umas perguntinhas. Não vou responder a perguntinha nenhuma. Estou muito ocupada. Até logo. A porta é fechada de novo. De novo, o agente obstinado tenta restabelecer o diálogo. Sabe de uma coisa? Deu fora antes que eu chame o meu marido. Chame sim, minha senhora. Eu me explico com ele. Só Deus sabe o que irá acontecer. Mas o rapaz tem uma ideia na cabeça. É preciso preencher o questionário. É preciso preencher o questionário. É preciso preencher o questionário. O que é que há? Resmunga o marido sonolento, descalço e sem camisa, puxado pela mulher. É esse camelô aí que não quer deixar a gente sossegada. Eu não sou camelô, meu amigo. Sou agente do censo. Agente coisa nenhuma. Eles inventam uma besteira qualquer, depois empurram a mercadoria. A gente não pode comprar mais nada este mês, Ediraldo.
O marido faz-lhe um gesto para calar-se enquanto ele estuda o rapaz, suas intenções. O agente explica-lhe tudo com calma, convence-o de que não é nem camelô, nem policial, nem cobrador de impostos, nem enviado do Tenório Cavalcante. A ideia de recenseamento, pouco a pouco, vai se instalando naquela casa, penetrando naquele espírito. Não custa atender ao rapaz, que é bonzinho e respeitoso. E como não há despesa, nem ameaça de despesa ou incômodo de qualquer ordem, começa a informar, obscuramente orgulhoso de ser objeto, pela primeira vez na vida, da curiosidade do governo. O senhor tem filhos, seu Ediraldo? Tenho 3, sim, senhor. Pode me dizer a graça deles para obséquio? Com a idade de cada um? Pois não. Tenho o Jorge Independente, de 14 anos. O Miguel Urubatã, de 10. E a Pipoca, de 4. Muito bem, me deixe tomar nota. Jorge Urubatã. E a Pipoca, como é mesmo o nome dela? Nós chamamos ela de Pipoca, porque é doida por pipoca. Se pudesse me dizer como é que ela foi registrada? Isso eu não sei, não me lembro. E voltando-se para a cozinha. Mulher, sabes o nome da Pipoca? A mulher aparece confusa. Assim de cabeça eu não guardei. Procura o papel na gaveta. Reviram a gaveta. Não acham a certidão de registro civil. Só perguntando à madrinha dela, que foi quem inventou o nome. Para nós ela é Pipoca, tá bom? Pois então fica se chamando Pipoca, decide o agente. Muito obrigado, senhor Ediraldo. Muito obrigado, minha senhora. Disponham. Flor de Maio, Rubem Braga. Entre tantas notícias do jornal, o crime do Sacopan, o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou outro com machado e com foice, o possível aumento do pão, a angústia dos Barnabés, há uma pequenina nota de 3 linhas que nem todos os jornais publicaram. Não vem do gabinete do prefeito para explicar a falta d'água, nem do Ministério da Guerra para insinuar que o país está em paz. Não conta incidentes de fronteira nem desastre de avião. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico e nos informa gravemente que a partir do dia 27 vale a pena visitar o jardim, porque a planta chamada Flor de Maio está efetivamente em flor. Meu primeiro movimento ao ler este delicado convite foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar. Agora já desce a noite e as plantas em flor devem ser vistas pela manhã ou à tarde, quando há sol, ou mesmo quando a chuva as despenca e elas soluçam no vento e choram gotas e flores no chão. Suspiro e digo comigo mesmo que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi. Um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e da inquietação dos minutos que voam. Qualquer uma destas tardes é possível que me dê vontade real, imperiosa, de ir ao Jardim Botânico, mas então será tarde. Não haverá mais Flor de Maio, e então pensarei que é preciso esperar a vinda de outro outono, e no outro outono posso estar em outra cidade em que não haja outono em maio, e sem outono em maio, não sei se em alguma cidade haverá essa Flor de Maio. No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém, uma pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire desta crônica a sua única substância, a informação precisa e preciosa. Do dia 27 em diante, as flores de maio do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico ver a Flor de Maio, talvez com a mulher e as crianças, talvez com a namorada, talvez só. Ir só no fim da tarde ver a Flor de Maio. Aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal. Fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre nós, se houver essa criatura, e ela souber por minha notícia, e for, então eu vos direi que nem tudo está perdido, e que vale a pena viver entre tantos sacopãs de paixões desgraçadas e tantas cofapes de preços irritantes, que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica. Chatear e encher. Paulo Mendes Campos. Um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher. Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer na cidade. Alô? Quer me chamar, por favor, o Valdemar? Aqui não tem nenhum Valdemar. Daí a alguns minutos você liga de novo. O Valdemar, por obséquio. Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é do número tal? É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar.
Mais 5 minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí? Não chateia. Daí a 10 minutos liga de novo. Escuta uma coisa, o Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos. Faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Turco, Fernando Sabino. Assim que chegou a Paris, foi cortar o cabelo, coisa que não tivera tempo de fazer ao sair do Rio. O barbeiro, como os de toda parte, procurou logo puxar conversa. Eu tenho aqui uma dúvida que o senhor podia me esclarecer. Pois não? Eu estava pensando, a Turquia tomou parte na última guerra? Parte ativa, propriamente não, mas de certa maneira esteve envolvida, como os outros países. Por quê? Por nada, eu estava pensando, a situação política lá é meio complicada, não? Seu forte não era a Turquia. Em todo caso, respondeu. Bem, a Turquia, devido à sua situação geográfica, a posição estratégica, não é isso mesmo? O senhor sabe, o Oriente Médio. O barbeiro pareceu satisfeito e calou-se. Ficou pensando. Alguns dias depois ele voltou para cortar novamente o cabelo. Ainda não se havia instalado na cadeira, o barbeiro começou. Os ingleses devem ter muito interesse na Turquia, não? Que diabo esse sujeito vive com a Turquia na cabeça, pensou. Mas não custava ser amável. Além do mais, ia praticando o seu francês. Devem ser, mas tem interesse mesmo no Egito, o canal de Suez. E o clima lá? Onde? No Egito? Na Turquia. Antes de voltar pela terceira vez, por via das dúvidas, procurou informar-se com um conterrâneo seu, diplomata em Paris, e que já servira na Turquia. Desta vez eu entupo o homem com Turquia, decidiu-se. Não esperou muito para que o barbeiro abordasse seu assunto predileto. Diga-me uma coisa e me perdoe a ignorância. A capital da Turquia é Constantinopla ou Sófia? Nem Constantinopla, nem Sófia. É Ankara. E despejou no barbeiro tudo que aprendera com seu amigo sobre a Turquia. Nem assim o homem se deu por satisfeito, pois na vez seguinte foi começando por perguntar. O senhor conhece muitos turcos aqui em Paris? Era demais. Não conheço nenhum. Mas agora chegou a minha vez de perguntar. Por que diabo o senhor tem tanto interesse na Turquia? Estou sendo apenas amável, tornou o barbeiro melindrado. Mesmo porque conheço outros turcos além do senhor. Além de mim? Quem lhe disse que sou turco? Sou brasileiro, essa é boa. Brasileiro? E o barbeiro olhou desconsolado. Quem diria? Eu seria capaz de jurar que o senhor era turco. Mas não perdeu tempo. O Brasil fica na América do Sul, não é isso mesmo? Neide, Rubem Braga. O céu está limpo, não há nenhuma nuvem acima de nós. O avião, entretanto, começa a dar saltos e temos de pôr os cintos para evitar uma cabeçada na poltrona da frente. Olho pela janela. É que estamos sobrevoando de perto um grande tumulto de montanhas. As montanhas são belas, cobertas de florestas. No verde escuro há manchas de ferrugem de palmeiras, algum ouro de ipê, alguma prata de embaúba, e de súbito uma cidade linda e um rio estreito. Dizem-me que é Petrópolis. É fácil explicar que o vento nas montanhas faz corrente para baixo e para cima, como também o ar é mais frio debaixo da leve nuvem. A um passageiro assustado, o comissário diz que isso é natural. Mas o avião, com o tranquilo conforto imóvel com que nos faz vencer milhas em segundos, havia nos tirado o sentimento do natural. Somos hóspedes da máquina. Os motores foram revistos, estão perfeitos, funcionam bem e temos nossas passagens no bolso. Tudo está em ordem. Os solavancos nos lembram de que a natureza insiste em existir e ainda nos precipita além dela para os reinos azuis da metafísica. Pode o avião vencer a montanha e desprezar as passagens antigas que a humanidade sempre trilhou, mas sua vitória não pode ser saboreada de perto. Mesmo de baixo, a montanha ainda fez sentir que existe, e a menor imprudência da máquina, o gigante vencido a sorverá de um hausto e a destruirá. Assim a humilde lagoa, assim a pequena nuvem. A tudo isso somos sensíveis dentro do nosso monstro de metal. A menina disse que era mentira, que não se via anjo nenhum nas nuvens. O homem, porém, explicou que sim e pediu que eu confirmasse. Eu disse, tem anjo, sim, mas tem muito pouco. Até agora, desde que saímos, eu só vi um, e assim mesmo de longe.
Hoje em dia, é muito poucos anjos no céu que existem. Parece que eles se assustam com os aviões. Nessas nuvens maiores nunca se encontra nenhum. Você deve procurar nas nuvenzinhas pequenas que ficam separadas umas das outras. É nelas que os anjos gostam de brincar. Eles voam de uma para outra. A menina queria saber de que cor eram as asas dos anjos e de que tamanho eles eram. O homem explicou que os anjos tinham as asas da mesma cor daquele vestidinho da menina e eram de seu tamanho. Ela começou a duvidar novamente, mas chamamos o comissário de bordo. Ele confirmou a existência dos anjos com a autoridade de seu ofício. Era impossível duvidar da palavra do comissário de bordo, que usa uniforme e voa todo dia para um lado e outro. E, além disso, ele tinha um argumento impressionante. Então você não sabia que tem anjos no céu? E perguntou se ela tinha vontade de ser anjo. Não. O que é que você quer ser? Aeromoça. E começou a nos servir biscoitos. 2 passageiros que estavam cochilando acordaram assustados, porque ela apertou o botão que faz descer as costas das poltronas, mas depois riram e aceitaram os biscoitos. A Baía de Guanabara! Começamos a descer. E quando o avião tocava o solo, naquele instante de leve tensão nervosa, ela se libertou do cinto e gritou alegremente: "Agora tudo vai explodir!" E disse que queria sair primeiro porque estava com muita pressa para ver as horas na torre do edifício ali perto, porque já sabia ver as horas. Não deviam ter-lhe ensinado isso. Ela já sabe tanta coisa. As horas se juntam, fazem os dias, fazem os anos, e tudo vai passando, e os anjos depois não existem mais, nem no céu, nem na terra. A Abobrinha, Carlos Drummond de Andrade. Quando a senhora foi descer do lotação, o motorista coçou a cabeça. 1000 cruzeiros? Como é que a senhora quer que eu troque 1000 cruzeiros? Desculpe, me esqueci completamente de trazer trocado. Não posso não, madame. Não leu o aviso? Olha ele ali, que o trocou máxima de 200 cruzeiros. Eu sei, mas o que eu hei de fazer agora? O senhor nunca esqueceu nada na vida? Quem sabe se procurando de novo na bolsa? Já procurei. Procura outra vez. Ela vasculhava, remexia, nada. Nenhum cavalheiro, como se dizia no tempo de meu pai, se moveu para salvar a situação, oferecendo troco ou se prontificando a pagar a passagem. Naquela hora não havia cavalheiros, pelo menos no lotação. Então o senhor me dá licença de saltar e ficar devendo? Espera aí, vou ver se posso trocar. Podia. Tirou do bolso de trás um bolo respeitável. Foi botando a cédula sobre o joelho meticulosamente. Tá aqui o seu troco. De outra vez a madame já sabe, hein? Ela desceu. O carro já havia começado a chispar, como é destino dos lotações, quando de repente o motorista freou e botou as mãos à cabeça. A abobrinha! Ela ficou com a abobrinha? Voltando-se para os passageiros. Os senhores acreditam que, em vez de guardar a nota de 1000, eu de burro devolvi com o troco? Botou a cabeça fora do carro à procura da senhora que atravessava a rua lá atrás. Dona! Ô dona! A nota de 1000 cruzeiros! Ela não escutava. Ele fazia sinais, pedia aos transeuntes que a chamassem. O trânsito entupigaitava-se, buzinas soavam. Toca! Toca! Os passageiros não pareciam interessados no prejuízo, como antes não se condoeram do vexame da senhora. Como é que eu posso tocar se perdi 1000 cruzeiros, gente? Quem vai me pagar esses 1000 cruzeiros? Encostou o veículo e, num gesto solene, vou buscar meu Cabral. A partir deste momento confio este carro com todos os seus pertences à distinção dos senhores passageiros. Deixa que eu vou, disse um deles, garoto, e precipitou-se para fora antes do motorista. Será que esse tiquinho de gente consegue? Via-se o garoto correndo para alcançar a senhora, tocando-a pelo braço, os dois confabulando. Ela abria de novo a bolsa, tirava objetos, o pequeno ajudava. Enquanto isso, o motorista carpia. Esta linha de morte. Primeiro querem que a gente troque um conto de réis, como se o papai fosse o Tesouro Nacional ou o Banco do Brasil. Depois carregam o troco e o dinheiro trocado que nem juro. Essa não. E esse garoto que não acaba com a conversa mole, sei lá, até se ele volta. Os passageiros impacientavam-se com a demora da expedição. O guarda veio estranhar o estacionamento e recebeu a explicação de força maior. Quem é que me paga meus 1000 cruzeiros? O serviço de trânsito? Voltou o garoto sem a nota. A senhora tinha apenas 987 cruzeiros. Ele vira e jurava por ela. Toca! Toca! Estão vendo? Um prejuízo desses antes do almoço é de tirar a fome e a vontade de comer. Disse isso em tom frio, sem revolta, como simples remate. E tocou. Perto do colégio, o garoto desceu, repetindo encabulado. Pode acreditar, ela não tinha mesmo dinheiro, não. O motorista respondeu-lhe baixinho. Eu sei, já vi que está ali debaixo da caixa de fósforos.
Mas se eu disser isso, esse povo me mata. Confusão com São Pedro. Fernando Sabino. Você vai neste avião, eu vou no próximo, decidiu ela de súbito no último instante, quando o alto-falante já convocava os passageiros. Quero apresentar suas despedidas e boa viagem. Ele deu um suspiro desalentado. Já fora um custo convencer a mulher de viajarem de avião. Ela dizia que tinha medo, porque não vamos de trem, e passar a noite toda naquela conversa. Olha, meu bem, tenho um pressentimento ruim. Quando já estavam praticamente embarcados, vinha com novidade. Que bobagem é essa? Eu vou no outro, insistiu ela, aflita. Tem outro avião daqui a meia hora. Mas por que isso, assim, de repente? Ela o olhava nos olhos como se despedisse dele para sempre. Não podemos correr tanto risco juntos, meu bem. Seja razoável. Temos nossos filhos. Imagine se acontece alguma coisa. Não vai acontecer nada, mulher. Eu sei que não tem perigo, que é o transporte mais seguro do mundo e as estatísticas e essa coisa toda. Você já me explicou. Mas pense um pouco nos nossos filhos, pelo amor de Deus. Eu indo num e você no outro, sempre é uma chance de pelo menos um de nós dois escapar. Olha, eles já estão chamando de novo. Vamos embora, mulher. Ela fincara a pé, irredutível. Sem mais tempo para argumentar, ele acabou cedendo. Está bem, seja como você quiser. Mas então vai nesse e eu vou no outro. Se eu deixar você aqui, você acaba não indo. Despediu-se dela, aborrecido, e foi tratar da transferência de sua passagem. A mulher entrou no avião como num túmulo, o coração aos pulos. A porta se fechou, desligando-a para sempre do mundo. A seu lado viajava um padre, alheio a tudo, mergulhado no breviário. De súbito o avião, já em pleno voo, começou a jogar. Eu não disse. Entraram numa nuvem escura e nunca mais saíam dela. Em pânico chamou o comissário. Não é nada, minha senhora, uma pequena tempestade. Estamos fazendo voo cego. Voo cego? Sentindo-se perdida, voltou-se para o padre. Estou com tanto medo, seu padre. O padre a olhou desconfiado. Reza, que é melhor. E voltou ao seu breviário. Rezar? Não, ela não sabia rezar. Lembrou-se de São Pedro, que era quem devia manobrar chuvas e tempestades. Juntou as mãos e pediu-lhe auxílio. São Pedro, piedade de mim. Tenho meus filhos para criar. Fui criada sem mãe, o senhor não imagina a falta que uma mãe faz. Todos na minha família ficaram assim, feito eu, só porque não tiveram mãe. Que será dos meus filhos sem mãe, São Pedro? Mãe faz muito mais falta que pai. Por favor, me protege. Se for preciso, transfere essa tempestade para o avião dele, mas me salva desta, que noutra eu nunca mais hei de me meter. A falta de mãe não lhe abalara o prestígio junto a São Pedro. Tanto assim que em pouco o avião deixava para trás a tempestade e saía para um céu azul, e logo descia no aeroporto sem mais novidades. Estava salva. Comprou uma revista, sentou-se num canto e pôs-se a esperar o avião do marido. Esperou meia hora. Como ele nunca mais chegasse, correu já aflita a informar-se no balcão. Soube que não havia nada de especial. As más condições do tempo às vezes ocasionavam algum atraso. Más condições do tempo? Não tinha dúvida. Era a tempestade que mandara para ele. Ruída de remorsos, juntou as mãos ali mesmo, em frente ao funcionário assombrado. São Pedro, essa não faça isso comigo. Era mentira, o senhor não vai me levar a sério. O pai faz muito mais falta que a mãe. Quem é que foi meter essa bobagem dessa na minha cabeça? Ele trabalha para sustentar a família e eu não faço nada que preste. E logo ele, tão bom que ele é, tão carinhoso. Por favor, São Pedro, não faça isso com ele. Joga essa tempestade para cima de outro que não tenha filhos. Para cima dele, não. Em pouco, São Pedro voltava a atendê-la, fazendo o marido desembarcar no aeroporto são e salvo. Que cara é essa? Você está parecendo um fantasma? Aconteceu alguma coisa? Ela se abraçou a ele, ansiosa. Você está bem? Você me perdoa? Que novidade você vai inventar agora? Perdoar o quê, mulher? Tudo por minha culpa, choramingou ela. Mas graças a Deus você está salvo. Fiz uma confusão enorme com São Pedro, você nem imagina. Da próxima vez, quer saber de uma coisa? Vou com você. Morreremos juntos. Nossos filhos que se danem. Ele a olhou, francamente apreensivo. Acho que essa minha mulher está ficando maluca, pensou. Coração Materno, Paulo Mendes Campos. 2 horas da tarde. Ali no início do Morro da Viúva fizeram sinal. 2 senhoras, ambas de cabelos brancos, preparavam-se para entrar na lotação quando o motorista gritou: "Um lugar só." A velhinha mais velha, já com o pé colocado no carro com imensa dificuldade, conseguiu retirar a perna comprometida com dificuldade ainda maior, sob os protestos persuasivos da velha mais moça, que dizia: "Vai, mamãe, vai a senhora, eu vou em outro." A mãe, se desmanchando em timidez, medo e bondade, sorria. "Não, minha filha,
Eu não posso te deixar aqui sozinha. Vai, mamãe. Não, minha filha. Pelo amor de Deus, mãe, o homem está esperando. Mas, minha filha... Os passageiros aguardavam com a tolerante paciência de quem teve ou tem ou já teve mãe. O motorista fez força e o conseguiu, parabéns, para refrear a sua fúria de averno. Vai, mãezinha, aqui neste ponto é difícil arranjar 2 lugares. Não posso te deixar sozinha, minha filha. Nunca. Diante do impasse, levantou-se resoluto um senhor sentado no banco da frente, oferecendo-se para ir em pé. As 2 senhoras iriam sentadas. Ah, mas isso não, apartiu o motorista. Era contra o regulamento, dava multa. O amável passageiro descompôs o regulamento do tráfego e os demais regulamentos. Eram desumanos. Ao pé da calçada, o torneio sentimental de mãe e filha continuava. Vai, vai, mãe. Não posso ir sem você, minha filha. Quem viu a necessidade eventual de perder docemente a paciência foi a filha. Usando de energia adequada ao momento, segurou o braço da velhinha, mas velhinha mesmo, frágil, frágil. Empurrou-a com o mínimo de força necessária, proferiu uma ordem imperiosa. Vai, mãe! E a velha mais moça se afastou em passadas compridas, impedindo a contramarcha da velha mais velha, que estava no limite extremo de sua timidez, e não teve outro jeito senão agarrar-se ao braço do motorista, entrar penosamente, sorrir pedindo perdão para todos os passageiros. Ajeitou-se no banco, esperou o barulho do motor e comentou para a vizinha, que a olhava compreendendo tudo. As velhas, as mães, o cosmos. Coitadinha, eu fico morrendo de pena de deixar ela aí, só, tão longe. Longe de onde? Das estranhas que criaram uma menina? Longe, só. A viagem para o centro foi recomeçada sem novidades. Todos voltaram para dentro de si mesmos, esquecidos do episódio. A mãe, no entanto, furtiva, certa de que já causara bastantes transtornos naquele dia, inspecionava todas as lotações que ultrapassavam o nosso, aflita em sua quietude, buscando lobrigar a filha. Mas foi só quando a lotação entrou na avenida e parou diante de um sinal que, enfim, a velha mais moça, a filha, apareceu em lotação ao nosso lado. As 2 se sorriram, como depois de uma longa e apreensiva travessia. A velhinha chegou a fazer graça. Graças a Deus, minha filha, você ainda chegou antes de mim. Eu não disse, mãe, que não tinha perigo? A filha desceu na esquina, chegou até perto da janela do nosso lotação, segurou a mão de sua mãe. Agora vai direitinha, viu? Você pode ir descansada, minha filha. O lotação arrancou de novo. Gestos de adeus. A harmonia voltou ao rosto da nossa velhinha, que tranquilizou também a vizinha do banco. Ela vai trabalhar no ministério. Eu vou para casa. Moro no Rio Comprido. Na escola. Na escola, Carlos Drummond de Andrade. Reunião de mães, Fernando Sabino. O Risadinha, 1, Paulo Mendes Campos. Aula de inglês, Rubem Braga. Na escola, Carlos Drummond de Andrade. Democrata é Dona Amarilis, professora na escola pública de uma rua que não vou contar, e mesmo o nome de Dona Amarilis é inventado, mas o caso aconteceu. Ela se virou para os alunos no começo da aula e falou assim: Hoje eu preciso que vocês resolvam uma coisa muito importante. Pode ser? Pode, a garotada respondeu em coro. Muito bem. Será uma espécie de plebiscito. A palavra é complicada, mas a coisa é simples. Cada um dá a sua opinião, a gente soma as opiniões e a maioria é que decide. Na hora de dar opinião, não falem todos de uma vez só, porque senão vai ser muito difícil eu saber o que é que cada um pensa. Está bem? Está, respondeu o coro, interessadíssimo. Ótimo. Então vamos ao assunto. Surgiu um movimento para as professoras poderem usar calça comprida nas escolas. O governo disse que deixa, a diretora também, mas no meu caso eu não quero decidir por mim. O que se faz na sala de aula deve ser de acordo com os alunos, para todos ficarem satisfeitos e um não dizer que não gostou. Assim não tem problema. Bem, vou começar pelo Renato Carlos. Renato Carlos, você acha que sua professora deve ou não deve usar calça comprida na escola? Acho que não deve, respondeu baixando os olhos. Por quê? Porque é melhor não usar. E por que é melhor não usar? Porque minissaia é muito mais bacana. Perfeito. Um voto contra. Marilena, me faz um favor, anote aí no seu caderno os votos contra. E você, Leonardo, por obséquio, anote os votos a favor, se houver. Agora quem vai responder é Inesita. Claro que deve, professora. Lá fora a senhora usa, por que vai deixar de usar aqui dentro? Mas aqui dentro é outro lugar. É a mesma coisa. A senhora tem uma roxo cardial que eu vi outro dia na rua. Aquela é bárbara. Um a favor.
E você, Aparecida? Posso ser sincera, professora? Pode não, deve. Se fosse a senhora, eu não usava. Por quê? O quadril, sabe, fica meio saliente. Obrigado, Aparecida. Você anotou, Marilena? Agora você, Edmundo. Eu acho que a Aparecida não tem razão, professora. A senhora deve ficar muito bacana de calça comprida. O seu quadril é certinho. Meu quadril não está em votação, Edmundo. A calça, sim. Você é contra ou a favor da calça? A favor, 100%. Você, Peter? Para mim, tanto faz. Não tem preferência? Sei lá, negócio de mulher eu não me meto, professora. Uma abstenção. Mônica, você fica encarregada de tomar nota dos votos iguais ao de Peter. Nem contra, nem a favor. Antes, pelo contrário. Assim, ou todos votando como se escolhessem o presidente da República, tarefa que talvez, quem sabe, no futuro sejam chamados a desempenhar, com a maior circunspecção, a vez de Reinalda. Ah, cada um na sua. Na sua como? Eu na minha, a senhora na sua, cada um na dele, entende? Explique melhor. Negócio é o seguinte, se a senhora quer vir de pantalona, venha. Eu quero vir de midi, de maxi, de short, venho. Uniforme é papo furado. Você foi além da pergunta, Reinalda. Então, é a favor? Evidente, cada um curtindo à vontade. Legal, exclamou Jorgito. O uniforme está superado, professora. A senhora vem de calça comprida e a gente aparecemos de qualquer jeito. Não pode, refutou Gilberto. Vira bagunça. Lá em casa ninguém anda de pijama ou de camisa aberta na sala. A gente tem de respeitar o uniforme. Respeita, não respeita, a discussão esquentou. Dona Marília pedia ordem, ordem. Assim não é possível. Mas os grupos se haviam extremado, falavam todos ao mesmo tempo, ninguém se fazia ouvir. Pelo que, com 4 votos a favor de calça comprida, 2 contra e 1 tanto faz, e antes que fosse decretada por maioria absoluta a abolição do uniforme escolar, a professora achou prudente declarar encerrado o plebiscito e passou a lição de História do Brasil. Reunião de mães, Fernando Sabino. Na reunião de pais, só havia mães. Eu me sentiria constrangido em meio a tanta mulher, por mais simpáticas me parecessem, e acabaria nem entrando, se não pudesse logo distinguir, espalhadas no auditório, 2 ou 3 presenças masculinas que partilhariam de meu ressabiado zelo paterno. Sentei-me numa das últimas filas para não causar espécie à seleta assembleia de progenitoras. Uma delas fazia tricô e várias conversavam já confraternizadas de outras reuniões. O padre diretor tomou assento à mesa, cercado de professoras, e deu início à sessão. Eu viera buscar Pedro Domingos para levá-lo ao médico, mas desta vez cabia-me também participar antes da reunião. Afinal de contas, andava mesmo precisando de verificar pessoalmente a quantas o menino andava. O padre diretor fazia considerações gerais sobre o uniforme de gala a ser adotado. A gravatinha é azul? Perguntou uma das mães. Meia 3/4? Perguntou outra. E o emblema no bolsinho? Perguntou uma terceira. Outra ainda à minha frente quis saber se tinha pesponto, mas sua pergunta não chegou a ser ouvida. Invejei-lhes a desenvoltura. Tive vontade de perguntar também alguma coisa para tornar mais efetivo meu interesse de pai, mas temi aquelas mães todas voltando a cabeça, curiosas e surpreendidas, ante uma destoante voz de homem, meio gaguejante talvez de insegurança. Poderia também não ser ouvido, e se isso me acontecesse, eu sumiria na cadeira. Além do mais, não me ocorria nada de mais prático para perguntar, senão o que vinha a ser pesponto. Acabei concluindo que tanta perguntação quebrava um pouco a solene compostura que devíamos manter como responsáveis pelo destino de nossos filhos, e dispensei-me de intervir, passando a ouvir a explanação do padre diretor. Chegamos agora ao ponto que interessa, o 5º ano. Depois de cuidadosa seleção, foi dividido em 3 turmas. A turma 14, dos mais adiantados, a turma 13, dos regulares, e a turma 12, dos atrasados, relapsos, irrequietos, indisciplinados. Os da 13 já não são lá essas coisas, mas os da 12 posso assegurar que dificilmente irão para a frente, não querem nada com estudo. Fiquei atento. Em qual delas estaria o menino? Pensei que o diretor ia ler a lista de cada turma. O meu certamente é na 14. Não leu, talvez por consideração para com as mães que tinham filhos na 12. Várias que já sabiam disso puseram-se a falar ao mesmo tempo. Não era culpa delas. Levavam muito dever para casa, não se habituavam com o semi-internato. Uma, a do tricô, se não me engano, chegou mesmo a se queixar do ensino dirigido que, a seu ver, não estava dando resultado. Outra disse que tinha 3 filhos, faziam provas no mesmo dia. Como prepará-los de uma só vez? O padre diretor sacudiu a cabeça, sorrindo com simpatia.
Não posso nem ao menos lastimar que a senhora tenha tanto filho. E voltou a falar nos relapsos, um caso muito sério. Não vai esse padre dizer que meu filho está entre eles, pensei. Irrequieto, indisciplinado. Ah, mas ele havia de se ver comigo. Entre os piores. E por que não? Quietinho, muito bem mandado, filhinho do papai, Maria vai com as outras. Ele não era mesmo, não. Desafiei o auditório acendendo um cigarro. Ninguém tinha nada com isso. Criança ainda, na idade mesmo de brincar e não levar as coisas tão a sério. O curioso é que não me parecesse assim tão vadio. Jogava futebol na rua, assistia à televisão, brincava de bandido, mas na hora de estudar o rapazinho estudava, então eu não via. Quem sabe se procurasse ajudá-lo, dar uma mãozinha. Mas essas coisas que ele andava estudando eu já não sabia de cor, tinha de aprender tudo de novo. Outro dia, por exemplo, me embatucou perguntando se eu sabia como se chamam os que nascem na Nova Guiné. Ninguém sabe isso, meu filho, respondi gravemente. Ah, não sabe? Pois ele sabia. Guinéu. Não acreditei. Fui olhar no dicionário para ver se era mesmo. Era. Talvez estivesse na turma 13, bem que sabia lá uma coisa ou outra, o danadinho. Agora o diretor falava na comida que serviam ao almoço. Da melhor qualidade, mas havia um problema. Os meninos se recusavam a comer verdura. Ele fazia questão que comessem para manter dieta adequada. No entanto, algumas mães não colaboravam. Mandavam bilhetinhos pedindo que não dessem verdura aos filhos. Eis algo que eu jamais soube explicar. Por que menino não gosta de verdura? Quando menino, eu também não gostava. Pedem às mães que mandem bilhetinhos e não é só isso. Usam qualquer recurso para não comer verdura. Hoje mesmo me apareceu um com um bilhete da mãe dizendo: não obrigar meu filho a comer verdura. Só que estava escrito com a letra do próprio menino. Era a hora de levá-lo ao médico. Uma professora amiga foi buscá-lo para mim. Meu filho, perguntei ansioso assim que saímos. Em que turma você está? Na 12 ou na 13? Na 14, respondeu ele distraído. Respirei com alívio, e nem podia ser de outra maneira, não era isso mesmo? Fico satisfeito de saber, comentei apenas. Ele não perdeu tempo. Então eu queria te pedir um favor, aproveitou-se logo. Que você mandasse ao padre diretor um bilhete dizendo que eu não posso comer verdura. O Risadinha, Paulo Mendes Campos. 1. Seria melhor dizer que ele não teve infância, mas não é verdade. Eu conheci menino trepando as árvores, armando alçapão para canários da terra, bodoqueando as rolinhas, rolando pneu velho pelas ruas, pegando traseira de bonde, chamando o professor Asdrubal de jaburu. Foi este último um dos mais divertidos e perigosos brinquedos da nossa infância. O velho corria atrás da gente brandindo a bengala, seus bastos bigodes amarelos premindo sob as ventas vulcânicas. Nestor, em suma, teve a meninice normal de um filho de funcionário público em nosso tempo incerto, pois os recursos da fazenda na província eram magros e os pagamentos se atrasavam, enervando a população. Seus companheiros talvez nem soubessem que se chamasse Nestor. Era para todos o Risadinha. Falava pouco e ria muito, um riso de fato diminutivo, nascido de reservados solilóquios, quase sempre extemporâneo. Certa feita, na aula de francês, quando entoávamos em coro o presente do subjuntivo do verbo s'en aller, Risadinha pespegou uma bólide de papel bem na ponta do nariz do professor, que era muito branco, pedante a capricho e tinha o nome de Demóstenes. O rosto do mestre passou do pálido ao rubro das suas tremendas cóleras. Um dos seus prazeres, sendo-lhe vetado por lei castigar-nos com o bastão, era desfiar em cima do culpado uma série de insultos preciosos, que ele ia escandindo um por um, sem pressa e com ódio. Levante-se, seu Nestor. Sacripanta, negligente, psicofanta, tunante, mandrião, calaceiro, pandilha, biltre, trampolineiro, bargante, estroina, valdevinos, vagabundo. Pegando a deixa da última palavra inteligível, Risadinha erguia o dedo no ar e protestava com ar ofendido. Vagabundo não, professor. Era um artista do cinismo, e sua momice de inocência era de tal arte que até mesmo seu Demóstenes não conseguia conter o riso. Como também somente ele já arrancara uma gargalhada do padre prefeito, um alemão da altura da Catedral de Colônia, num dia em que vinha caminhando lento e distraído, fora da forma. Por que o senhor não está na forma? Perguntou-lhe rosnando o padre, como se estivesse de promotor da Inquisição diante de um herege horripilante. É porque estou com meu pezinho machucado, respondeu com doçura o Risadinha. E por que senhor não está mancando?
Risadinho olhou com espanto para os seus próprios pés, começando a mancar vistosamente. Desculpe, seu padre, é porque eu tinha esquecido. Aula de inglês. Rubem Braga. Is this an elephant? Minha tendência imediata foi responder que não, mas a gente não deve se deixar levar pelo primeiro impulso. Um rápido olhar que lancei à professora bastou para ver que ela falava com seriedade e tinha o ar de quem propõe um grave problema. Em vista disso, examinei com a maior atenção o objeto que ela me apresentava. Não tinha nenhuma tromba visível, de onde uma pessoa leviana poderia concluir às pressas que não se tratava de um elefante. Mas, se tirarmos a tromba a um elefante, nem por isso deixa ele de ser um elefante. E mesmo que morra em consequência da brutal operação, continua a ser um elefante. Continua, pois um elefante morto é, em princípio, tão elefante como qualquer outro. Refletindo nisso, lembrei-me de averiguar se aquilo tinha 4 patas, 4 grossas patas, como costumam ter os elefantes. Não tinha. Tampouco consegui descobrir o pequeno rabo que caracteriza o grande animal e que, às vezes, como já notei em um circo, ele costuma abanar com uma graça infantil. Terminadas as minhas observações, voltei-me para a professora e disse convictamente: "No, it's not." Ela soltou um pequeno suspiro, satisfeita. A demora de minha resposta a havia deixado apreensiva. Imediatamente me perguntou: "Is it a book?" Sorri da pergunta. Tenho vivido uma parte de minha vida no meio de livros, conheço livros, lido com livros, sou capaz de distinguir um livro à primeira vista no meio de quaisquer outros objetos, sejam eles garrafas, tijolos ou cerejas maduras, sejam quais forem. Aquilo não era um livro, e mesmo supondo que houvesse livros encadernados em louça, aquilo não seria um deles. Não parecia de modo algum um livro. Minha resposta demorou no máximo 2 segundos. "No, it's not." Tive o prazer de vê-la novamente satisfeita, mas só por alguns segundos. Aquela mulher era um desses espíritos insaciáveis que estão sempre a se propor questões e se debruçam com uma curiosidade aflita sobre a natureza das coisas. "Is it a handkerchief?" Fiquei muito perturbado com essa pergunta. Para dizer a verdade, não sabia o que poderia ser um handkerchief. Talvez fosse hipoteca. Não, hipoteca não. Por que haveria de ser hipoteca? Handkerchief era uma palavra sem a menor sombra de dúvida antipática. Talvez fosse chefe de serviço, ou relógio de pulso, ou ainda, e muito provavelmente, enxaqueca. Fosse como fosse, respondi impávido. "No, it's not." Minhas palavras soaram alto com certa violência, pois me repugnava admitir que aquilo ou qualquer outra coisa nos meus arredores pudesse ser um handkerchief. Ela então voltou a fazer uma pergunta. Dessa vez, porém, a pergunta foi precedida de um certo olhar em que havia uma luz de malícia, uma espécie de insinuação, um longínquo toque de desafio. Sua voz era mais lenta que das outras vezes. Não sou completamente ignorante em psicologia feminina, e antes dela abrir a boca, eu já tinha certeza de que se tratava de uma pergunta decisiva. "Is it an ashtray?" Uma grande alegria me inundou a alma. Em primeiro lugar, porque eu sei o que é um ashtray. Um ashtray é um cinzeiro. Em segundo lugar, porque, fitando o objeto que ela me apresentava, notei uma extraordinária semelhança entre ele e um ashtray. Era um objeto de louça de forma oval com cerca de 13 centímetros de comprimento. As bordas eram da altura aproximada de 1 centímetro e nelas havia reentrâncias curvas, 2 ou 3, na parte superior. Na depressão central, uma espécie de bacia delimitada por essas bordas, havia um pequeno pedaço de cigarro fumado, uma bagana, e aqui e ali cinzas esparsas, além de um palito de fósforos já riscado. Respondi: "Yes!" O que sucedeu então foi indescritível. A boa senhora teve o rosto completamente iluminado por uma onda de alegria. Os olhos brilhavam. "Vitória! Vitória!" E um largo sorriso desabrochou rapidamente nos lábios, havia pouco franzidos pela meditação triste e inquieta. Ergueu-se um pouco da cadeira e não se pôde impedir de estender o braço e me bater no ombro, ao mesmo tempo que exclamava muito excitada: "Very well, very well!" Sou um homem de natural tímido, e ainda mais no lidar com mulheres. A efusão com que ela festejava a minha vitória me perturbou. Tive um susto, senti vergonha e muito orgulho. Retirei-me imensamente satisfeito daquela primeira aula. Andei na rua com passo firme e, ao ver na vitrine de uma loja alguns belos cachimbos ingleses, tive mesmo a tentação de comprar um. Certamente teria entabulado uma longa conversação com o embaixador britânico se o encontrasse naquele momento. Eu tiraria o cachimbo da boca e lhe diria: "It's not an ashtray."
E ele, na certa, ficaria muito satisfeito por ver que eu sabia falar inglês, pois deve ser muito agradável a um embaixador ver que sua língua natal começa a ser versada pelas pessoas de boa fé do país junto a cujo governo é acreditado. Ousadia, Fernando Sabino. A moça ia no ônibus muito contente desta vida, mas ao saltar, a contrariedade se anunciou. A sua passagem já está paga, disse o motorista. Paga por quem? Este cavalheiro aí. E apontou um mulato bem vestido que acabara de deixar o ônibus e aguardava com um sorriso junto à calçada. É algum engano, não conheço esse homem. Faça o favor de receber. Mas já está paga. Faça o favor de receber, insistiu ela, estendendo o dinheiro e falando bem alto para que o homem ouvisse. Já disse que não conheço, sujeito atrevido, ainda fica ali me esperando. O senhor não está vendo? Vamos, faço questão que o senhor receba minha passagem. O motorista ergueu os ombros e acabou recebendo. Melhor para ele, ganhava 2 vezes. A moça saltou do ônibus e passou fuzilando de indignação pelo homem. Foi seguindo pela rua sem olhar para ele. Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, a alguns passos. Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma espiada. Lá vinha ele. Correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater aflita. Abre aí! A empregada veio abrir e ela irrompeu pela sala, contando aos pais, atônitos, em termos confusos, a sua aventura. Descarado, como é que tem coragem? Me seguiu até aqui. De súbito, ao voltar-se, viu pela porta aberta que o homem ainda estava lá fora, no saguão. Protegida pela presença dos pais, ousou enfrentá-lo. Olha ele ali. É ele, venham ver. Ainda está ali, o sem vergonha. Mas que ousadia! Todos se precipitaram para a porta. A empregada levou as mãos à cabeça. Mas a senhora, como é que pode? É o Marcelo. Marcelo? Que Marcelo? A moça se voltou surpreendida. Marcelo, meu noivo. A senhora conhece ele? Foi quem pintou o apartamento? A moça só faltou morrer de vergonha. É mesmo, é o Marcelo. Como é que eu não reconheci? Você me desculpe, Marcelo, por favor. No saguão, Marcelo torcia as mãos, encabulado. A senhora que me desculpe. Foi muita ousadia. Mendigo, Paulo Mendes Campos. Eu estava diante de uma banca de jornais na avenida quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse: Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas está certo, mentem para ganhar a vida. O importante é o homem ganhar a vida. O resto é besteira. Calou-se e continuou a ler notícias eleitorais. O Brasil não teve ainda um governo que prestasse, nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só. Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura, aliás, com invulgar pertinência para o mendigo. Mas isso, a meu ver, não queria dizer nada. O problema é o fundo da coisa. O caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os futuros presidentes também serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi um homem bastante bom, mas não deu certo ser bom durante muito tempo. Então ele virou ruim. Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também ele era um sujeito ordinário como os outros. O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde. Tirei do bolso uma nota de 50 e lhe ofereci pela sua franqueza. Muito obrigado, moço, mas não para pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar, mas o senhor também, no fundo, é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem de fato bom, 100% bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele? Diploma, Carlos Drummond de Andrade. Olha o diploma da mamãe. Quem tem sua mamãe deve lhe oferecer este diploma. Era atrás do edifício da noite, na passagem Lamacenta, onde se aglomeram vendedores de canetas automáticas de 10 cores e outros artigos. O rapaz aproximou-se da banca onde se exibiam os diplomas. Pediu licença para pegar num deles, enquanto o vendedor continuava gritando a mercadoria sentimental. Mirou e remirou o papel com atenção. Onde é que bota o retrato? Que retrato? Inquiriu o camelô. O meu, para oferecer a ela. Ah, compreendo. O cavalheiro quer oferecer um retratinho à sua mamãe. Muito bem, pode colocar sua bonita estampa nas costas do diploma, está vendo? Timidamente o rapaz formulou a objeção.
Mas se ela enquadrar o diploma e pendurar na parede, o retrato fica escondido nas costas. Perfeitamente. Nesse caso, ela pode pendurar o quadro de costas e o amigo fica aparecendo. Isso não, eu queria botar meu retrato na frente do diploma, junto disso tudo que está escrito aí. Não tem problema, cola aqui neste canto, fica até mais interessante. O rapaz tirou um embrulhinho do bolso, tirou do embrulhinho sua fotografia em tamanho de postal, aplicou-a sobre o diploma no lugar indicado pelo vendedor. Reconheceu consternado. Cabe não. Cabe sim. Com licença, cavalheiro. Olhe como ficou bacana. Assim ele tapa as letras da escrita. Ora, só umas letrinhas. A maioria das palavras continua visível. Que importância tem tapar algumas palavras? O cavalheiro cobre elas com o carinho da sua fotografia. O rapaz continuava indeciso. Dar um diploma à sua mãe no Dia das Mães era ideia nova, excitante. Não entendia bem o que fosse diploma, porém, certamente, sua mãe o merecia. E se o diploma levasse o retrato dele, deixava de ser um diploma qualquer, oferecido a qualquer mãe. Mas como se não tinham previsto o lugar para o retrato do filho? Vai levar? Perguntou o camelô, desejoso de fechar o negócio e voltar à pregação oratória. Pois eles gostam ainda mais de falar à multidão do que de vender. Bem, eu levo. Corto o peito do meu retrato, assim ele cabe sem ofender as palavras. E como é que eu faço para mandar para Inajaroba? Onde fica isso, meu chapa? Sergipe, então não sabe? Até este momento eu não sabia, mas não tem problema. Enrola, bota no correio, vai de avião. Chega todo esbandalhado. Então passa ali na papelaria e pede para botar enchimento, fazer uma embalagem bem legal. Mais um favorzinho, moço. E o rapaz baixou a voz e a cabeça. Vai dizendo, vai dizendo. Pode ler para mim o que está escrito aí? Eu não gostava que minha mãe recebesse o diploma sem eu saber o que estou mandando dizer nele. Com todo prazer. E leu com ênfase para o rapaz e para o grupo em redor a declaração de amor de um filho à sua mamãe em forma de diploma. A outra noite, Rubem Braga. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para a casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram vistas de cima enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei. Sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com